Seja bem-vindo ao nosso quadradinho. Hoje a gente convida você para um passeio pelo Lago Paranoá. Vem com a gente ver toda a beleza da Rota Náutica de Brasília. Vamos também mudar o jeito de olhar para cenas cotidianas da nossa capital. Quem nos ensina é o artista Toninho Eusébio, que com um desenho criativo transforma a paisagem. África vilã, herói é o Tarzan, só florestas e tribos do seriado produzido Tio Sam. E tem muita música com um dos pioneiros do rap em Brasília. Salve o poeta Gog! O teste é forte, o teste é forte, o teste é forte, o sangue já escorre e ferve. Vem com a gente conhecer um pouco mais da nossa capital, uma senhora Brasília, que completa 62 anos de vida. Quem já apreciou o pôr do sol na Ermida Dom Bosco ou passeou pela orla do Lago Paranoá, sabe que são lugares que estarão sempre na lista dos mais bonitos de Brasília. E esses são apenas alguns dos pontos turísticos que fazem parte da chamada Rota Náutica. No total, o caminho pelas belezas do lago percorre 110 quilômetros de extensão. É o que torna a nossa cidade um dos maiores polos náuticos do país. O Lago Paranoá é um dos temas super interessantes que eu acabei fazendo um trabalho, aprofundando um pouco mais no histórico do Lago Paranoá, né? Que é uma história super antiga. A ideia da formação do lago, ela vem de 1894, né? Quando um botânico francês viu a possibilidade de se criar um lago aqui na região do Planalto Central. Essa ideia do lago volta com mais força nas outras comissões que aqui vieram. E aí ele aparece no concurso do Plano Piloto de Brasília. Então todos os concorrentes que tinham que fazer um projeto, os arquitetos e urbanistas que tinham que fazer, que concorreram para o desenho de Brasília, eles sabiam que iria existir o lago ali, ele ia ser construído, feito, né? E aí, nós sabemos que quem vence o concurso é o gênio, humanista, arquiteto Lúcio Costa, e ele, sim, no projeto, fala sobre o lago, sugere até a ocupação da sua orla, né? Que deveria ser para esportes, para lazer, para atividades náuticas e de acesso a todos. No dia 12 de setembro, foi escolhido por ser data do aniversário do presidente Juscelino Kubitschek, as comportas são fechadas, até houve um ato simbólico, e aí o lago nasce. Então a data de surgimento do lago, onde a água começa a inundar aquela fenda, acontece de 12 de setembro de 1959. Tem dados de cerca de 15 mil pessoas residiram ali, né? Era uma vila que tinha, inclusive, comércio, atividades de lazer e tal, para os candangos, né? E aí, hoje em dia, a gente sabe de mergulhos, de projetos de mergulhos, dessa Brasília submersa, desse lago, mas o que é encontrado são resquícios aí da vila, né? Poucas pessoas, alguns não acreditavam que esse lago ia encher, e aí muitos acabaram até não tendo tempo de recolher os seus pertences antes das águas subirem. A criação da Rota Náutica, ela ocorreu até em decorrência de um primeiro levantamento que eu fiz com a minha equipe, identificando ao redor dessa orla maravilhosa todos os segmentos que estão, pelo olhar do turismo, instalados aqui. E são muitos. Nós temos aqui na orla o turismo religioso,
nós temos templos, nós temos igrejas, nós temos o mosteiro, nós temos a história de Dom Bosco, nós temos o turismo de saúde, né? Nós temos Sara e temos resorts aqui e lugares de spa maravilhosos. Nós temos, pelo turismo de aventura, parques também que precisam ser sempre estruturados e promovidos, o gastronômico, né? E aí o que nós fizemos? Elaboramos esse levantamento e nós apresentamos um estudo que surpreendeu a todos. Eu levei ao ministro, levei à Embratur e ao nosso segmento, ao trade, né? Para mostrar que nós temos aqui, primeiro, algo que é fantástico, né? O maior lago urbano artificial da América Latina e que está aqui oferecendo à nossa população e ao visitante uma experiência única. Olhar Brasília pelo lago é magnífico, né? Nós temos 38 clubes, são 18 marinas, restaurantes em torno de 30 e hotéis, são quase 10 hotéis. Então, um potencial turístico muito grande para a geração de emprego e de renda. A Ermida Dom Bosco é um local extraordinário. Ali, o turismo náutico, ele é absolutamente fácil, né, de ser experimentado, mas ali na Ermida eu destacaria a experiência pelo turismo religioso, o turismo de contemplação, né? É maravilhoso chegar naquele lugar, sentar ali no deck e olhar o lago, simplesmente olhar. Mas sair dali também, ali pelo deck e começar essa viagem pelo lago é extraordinário. A orla onde nós estamos nesse momento, o pôr do sol daqui, gente, com essa terceira ponte e todo esse maravilhoso paisagismo que a gente tem aqui, é um outro local que não deixa lugar nenhum a desejar. A gente pode, eu falo isso quando eu estou fora falando de Brasília, o quanto a nossa cidade, pela experiência no lago, ela é única, né? Não temos o mar, mas temos esse lago azul lindo que se confunde com o nosso céu. Mas se a gente sai daqui e chega também lá na barragem, é uma outra vista de tirar o fôlego, né? Tem uma riqueza de fauna, de flora. O lago também tem especificidades que são as construções de cada ponte tem uma história. O lago possui 3 ilhas, né, registradas pela Marinha do Brasil e que as pessoas às vezes acham, não identificam, mas bem interessante também conhecer. Esses são muitos assuntos relativos ao lago e que, se o morador do Distrito Federal conhece essa história, nós temos a certeza de que a preservação vai ocorrer, né? A nossa população, muitas vezes, não conhece esses lugares ainda. Por incrível que pareça, a própria Ermida, né? Quando nós falamos da Ermida, do sonho de Dom Bosco, ali da imagem de Dom Bosco, que é aquela igrejinha ali atrás de Niemeyer, muita gente ainda não conheceu. Então, o nosso critério, ele foi a relevância, né, histórica, cultural e a diversidade para que a nossa população e esse turista que chega a Brasília possa sentir uma cidade que é diferente de tudo que ele já imaginou. Ela oferece muito mais opções, tanto pela diversidade, né, pela possibilidade de olhar o lago. Nós temos hoje, no nosso Lago Paranoá, são mais de 55 mil embarcações. Nós temos 67 mil condutores, a 4ª maior frota do país. E emitimos 2.182 carteiras, agora emitidas pela Marinha, nesse último ano. Ele foi, né, construído para esse embelezamento, para essa atividade náutica, para aproveitar as águas dos 21 córregos que tem na região. Nós não podemos esquecer que nós estamos na caixa d'água do Brasil. A gente tem uma série de nascentes importantíssimas, de vários rios que nascem aqui no Planalto Central e que vão desaguar e que vão alimentar vários rios do Brasil e fora do Brasil.
mas essa capacidade do lago melhorar a umidade, né, que é tão baixa que nós sabemos, ele não tem especificamente. Ele consegue minimizar, melhorar um pouco essa sensação próxima, né, próximo à orla do lago, como os especialistas falam, nesse microclima ali próximo ao Lago Paranoá. A gente muitas vezes olha o lago como sendo uma experiência ou uma atividade para pessoas de altíssimo poder aquisitivo, que não é uma realidade, né? Então a gente tem que desmistificar isso também. Está aqui acessível, se eu quero fazer um passeio, aqui um stand-up paddle ou qualquer tipo de atividade esportiva, isso é extremamente possível, né? Um passeio de lancha, chegar com a família e poder fazer um passeio, é também absolutamente possível. Poder trabalhar, como a gente tem um pequeno empresário, proprietário de uma embarcação, ele gera no mínimo 4 empregos. A gente fica muito feliz de saber que o lago é muito utilizado, o lago é querido pelo morador do Distrito Federal e como pensou Lúcio Costa no Plano Piloto de Brasília, o lago é de todos, né? O acesso a todos, não só os moradores. O lago é um lago despoluído, ele é próprio para banho atualmente, próprio para o lazer. A gente tem ali o Parque Asa Delta, né? No Lago Norte, né? Nosso lago, que nós estamos, nosso parque, nós estamos lá também revitalizando por meio do turismo acessível. São muitos lugares, são vários lugares e eu convido a todos que estão aqui nos assistindo neste momento a olhar essa cidade pelo lago, a experimentar Brasília nessa experiência do turismo náutico. Os monumentos de Brasília se transformam quando se aproximam dos desenhos de Toninho Eusébio. Com um caderninho sempre em mãos, ele observa, dá asas à imaginação e é capaz de redefinir qualquer cenário. Já são mais de 250 obras de uma arte criativa que ultrapassa fronteiras. A minha carreira como ilustrador, ela começou logo a partir, foi em 2014, assim, oficialmente como ilustrador, né? Eu sempre ilustrei, eu era publicitário, trabalhei por quase 30 anos em agência de propaganda como diretor de arte, diretor de criação. E fazia as minhas ilustrações também, às vezes para alguns anúncios que eu mesmo criava ou para terceiros. E quando eu decidi em 2014 sair da publicidade e dedicar exclusivamente às artes plásticas e à ilustração, foi uma decisão difícil porque eu amava a publicidade, mas foi bem conversado em casa, com a família, com a minha esposa e fui bem recebido com essa ideia. Para mim é mais tranquilo, é mais gostoso. E a partir daí eu comecei a ilustrar um trabalho que ganhou, saiu, está tendo mais evidência, são essas ilustrações no caderno, no Moleskine, que eu chamo de interferência, que é onde eu misturo o desenho com a paisagem real. E nele eu faço uma brincadeira, dou um outro sentido, ou jogo uma imagem lúdica ou divertida, sempre para cima, né? Eu evito mensagens negativas nos meus desenhos e é assim que eu tenho conquistado assim, bastante espaço com esse trabalho. Eu comecei fazendo coisas aleatórias, assim, né? Eu deixava minhas filhas no colégio e comecei a sair, como eu deixava cedo, né? E eu tinha um tempo, eu estava como artista já, eu comecei a andar em Brasília, pensei em fazer os monumentos e vi que eles rendiam bastante, porque Brasília é fantástico, né? É um museu aberto e bastante inspirador, assim. Cada obra como essa, por exemplo, aqui atrás, ela é limpa, não tem outros prédios do lado, então elas são formas. E trabalhar com forma, para esse meu trabalho, ele é fantástico, ele me possibilita criar qualquer coisa, né, com aquela forma.
Eu tenho catalogados, né? Porque agora eu estou numerando todas elas, elas estão em 270. Mas eu tenho mais que isso, tenho mais com certeza que eu não perdi registro, eu não cataloguei ainda. No finalzinho de 2017, eu recebi um convite de uma galeria suíça, que ela faz várias exposições em diversos países. E dessa vez ela ia fazer em Nova York. Eles tinham visto meu trabalho no Instagram e perguntaram se eu não gostaria de submeter o meu trabalho à curadoria deles. E aí eu mandei 10 trabalhos, né? Vários de Brasília, porque eu queria Brasília em evidência, mas como era uma coisa internacional, eu mandei alguns que eu tinha feito, uma série que eu tinha feito no Rio também. E para minha surpresa, eles aprovaram um de Brasília, assim, que é da Ponte de Atacá, que tem uma pedra quicando. E aí esse trabalho ia ser exposto junto com mais 100 artistas de fora na Semana de Arte Moderna de Nova York, em março de 2018. E para minha surpresa, assim, quando eu cheguei na exposição, na vernissagem, o trabalho ele era exposto numa tela de LED gigante, o meu e os demais, né? E aí eles apresentavam o trabalho, o nome do artista, o país de origem e o trabalho que foi selecionado. Só que na sequência eles mostraram todos os outros, né? Então eles mostraram os 10 que eu coloquei, foi bem bacana, porque realmente num conjunto, esse tipo de trabalho ele ganha mais força, né? Para quem está vendo, ter um entendimento melhor do que é o trabalho. Fora Nova York, já mandei trabalhos, não fui na exposição, mas até por conta da pandemia e outras coisas mais. Já fui na Suíça, em Miami, Tóquio e Barcelona. Aí esse ano talvez vá em agosto, outubro, na Suíça novamente. Cada trabalho praticamente tem a sua história, né? E tem um que é muito engraçado, que um grande amigo meu sabia que eu ia para a exposição de Nova York, falou, Tony, aproveita e faz um desenho de um gorila no Empire State, né? Aí eu pensei com ele, poxa, mas é o que geralmente é o mais básico, né? Botar o gorila lá em cima. E eu tento fugir um pouquinho dessas características mais simples, assim, né? Aí ele falou assim, então coloca um cacho de banana. Eu adorei a história, assim, ele falou brincando, mas que rendeu um desenho bastante interessante. Só que chegando lá, eu não queria tirar o King Kong. Aí o que eu fiz? Eu fui numa loja de fantasia e procurei por luvas que fossem de gorila. Não estava até encontrando, não. Aí eu encontrei o de orangotango, que é ruivo, né? Aí eu comprei essa mesmo, foi a melhor, fiz um teste de foto para ver se parecia gorila mesmo. Fiz um teste, só era ruivo. Aí eu fui na outra loja, comprei uma tinta spray, pintei de preto e fiz o desenho do Empire State, o gorila segurando o cacho de banana, né? Ficou bem interessante. Eu tenho umas 4 favoritinhas, assim, né? Que acaba sendo mais xodó, né? Por exemplo, a da Ponte, quicando. Acabou ganhando meu coração por ter me levado para Nova York, né, com essa visibilidade internacional. A outra que eu gosto muito é uma da Marilyn, que eu sempre quis fazer nessa técnica o desenho da Marilyn na pegada do Andy Warhol, né, que é mais pop, né, aquela uma coisa assim. E aí, nesse caso, eu estava com a ideia, esperei a florada do ipê amarelo, e aí andei a cidade atrás de um ipê que tivesse os cabelos parecidos com a da Marilyn, né? E achei no parque da cidade. Então essa também é uma que eu gosto bastante. Gosto muito de uma da catedral, de um anjo escorregando. Eu acho bem divertida, bem pra cima, bem lúdico. O meu desenho eu gosto de passar uma coisa divertida, uma sensação agradável de estar vendo aquele desenho. De soltar um sorriso pequenininho que seja, já estou satisfeito. Sabe? Não é nada para ficar pensando demais, é mais diversão mesmo, assim, de estado de espírito. Passar uma boa sensação. O desenho, ele começou de uma forma divertida, né? Assim, foi descontraído, eu não tinha intenção de ter uma repercussão que teve esse meu desenho. Então, cada vez que eu faço, isso vem junto comigo, assim, a carga que ele me trouxe, assim, todas essas coisas boas que ele me trouxe. Então é um prazer, tanto que eu sempre estou com o celular, no mínimo uma caneta e o caderno preparado para qualquer momento fazer o desenho. A sensação é sempre boa. E melhor ainda do que isso,
é você saber que apesar de ser uma coisa que parece simples, né? Ela está trazendo coisas para outras pessoas também, sabe? Eu tenho retorno de pessoas que se sentem motivadas em desenhar, pessoas que... Olha só que interessante, colégios, tanto daqui de Brasília como de fora, já fiz uma conferência com colégios de Salvador, do Paraná, escolas adotam o meu desenho e levam para as crianças. Aí as crianças fazem a leitura deles, de outros, ou de trabalhos da própria cidade, ou fazem uma releitura do meu desenho, eles imprimem o meu desenho, apagam o desenho, a criança faz um em cima. Então isso está chegando na escola e para a criança, pô, para mim é fantástico, né? Porque está tendo um significado para alguém e isso me deixa bem orgulhoso. E no próximo bloco tem música, tem rap, tem conversa com o Gog. Fique com a gente. O racismo na sociedade adia a possibilidade cidadã. Só a música pela música ali, a gente estava vivendo, né? A gente estava convivendo, mas a gente não estava transformando a sociedade como a gente pensava. Essa consciência vem com o hip hop no início dos anos 80. O rapper Poeta Gog já acumula mais de 30 anos de carreira e traz em suas músicas o retrato da periferia, as dificuldades enfrentadas nas comunidades e temas de relevância nacional. Com o trabalho já ganhou muitos prêmios e reconhecimento em todo o país. A gente ouviu dele suas histórias e suas rimas afiadas. Digitei no impulso, já com teclado em curso, aplicativo trava, ampliei o zoom. O hip hop me arrancou para essa trincheira, porque o hip hop ele é uma convocação, sabe? Ele te convoca. Atenção, atenção, convocação geral. É muito louco isso. E curti aí os tempos da igrejinha, das ruas de terra. Nós tínhamos aqui, todo final de semana, nós tínhamos lazer numa quadra do Guará. Então se reunia toda a juventude ali. África vilã, herói é o Tarzan, só florestas e tribos do seriado produzido Tio Sam. O primeiro desafio foi nos reconhecer como música. A Ordem dos Músicos do Brasil, ele demorou muito, né, a reconhecer o hip hop como os integrantes, né, do movimento, o DJ e o rapper, né? Para você ter, por exemplo, uma carteirinha da Ordem dos Músicos, eu tive que cantar um Tim Maia, eu não podia cantar um rap, porque rap não era música. E aí você já vê o preconceito estrutural, né, o institucional que a gente fala em relação ao tripé do racismo, né, que é o racismo cultural, o racismo estrutural e o racismo institucional. Então, nesse caso, a instituição, ele estava me falando, em vez de reforçar, né, olha, você é um cantor, a arte é tudo que provém, né, da cultura humana, a arte, toda manifestação humana é arte, não importa. Atirei no impulso, já com a batalha em curso, a carabina trava. Mas a OMB não me contou isso. Né, a gente teve que descobrir. Então, é um processo de desconstrução. Não é um processo construtivo, sabe? É um processo de desconstruir um monte de coisa para depois você levantar suas próprias paredes. E eu, um cantor de rap, mas que era público de tudo. Então, a minha geração é muito próxima do público, sabe? A gente costuma dizer que a nossa geração é a ambulância da quebrada. Então, as pessoas não me escrevem para perguntar qual música que eu estou tocando. As pessoas me escrevem para falar, Gog, eu estou com um problema sério em casa. Gog, aqui não tem mistura em casa. Como é que a gente faz? Como é que eu posso reagir? Gog, a minha professora me humilha. Ah, Gog, eu peguei Brasil com P, tirei 10 e a professora não sabe que foi você que escreveu. Ela falou que eu sou um gênio. Então, quer dizer, sabe? É uma arte que transcende a música. Sou um rapper, minha missão na oração te convencer. Liberte a mão, vem comigo. Sou um amigo, incentivo, instrumento. Periferias do Brasil, por que não 100%? Somos redutos do talento. Teimoso de Brasília, da quadrilha, verso e prosa. Eu sou nascido em Brasília, na realidade na cidade satélite de Sobradinho. E eu nasci em Sobradinho 15 dias depois da chegada de papai e mamãe aqui no Distrito Federal. Mudei para o Guará aos 8 anos de idade, Guará 2, né? Cheguei no tempo em que o Guará era rua de terra, era casinha de pombo, então a gente viu tudo crescer aqui, né? Viu tudo nascer. E aqui comecei, e só depois que eu me descubro, né, e entendo que eu era de uma geração James Brown.
Então cresci em meio aos discos de papai, a Tony Tornado, a Cassiana, o próprio James Brown, Miguel de Deus, Lady Zu. Então tudo isso trouxe já essa convivência, né, com a música negra. Aos 12 anos eu comecei no soul, dancei soul. Era um tempo em que ainda a gente não tinha possibilidade de ir para baile. A gente ia, naquele tempo era nas casas, né, as festas, os aniversários. E quando não eram os aniversários de pessoas próximas, a gente ficava na porta ali, nós éramos os famosos penetras, né? Tentaram me comprar com palavras e presentes, caíram a quilômetros, meu coice é potente. Eu comecei a me entender como ser humano e como artista no Guará. Eu frequentei aqui desde a 3ª série, já estava aqui, do Fundamental. Terminei meu 2º grau aqui, no Guará 2, no Centrão. Sou filho de professora, minha mãe era bastante exigente com a gente. E daí eu já vejo assim, sabe, um certo privilégio, né? Mesmo sendo um jovem negro, né, naquela época, mas eu tive um acesso à informação e ao conhecimento muito cedo. Eu fui alfabetizado aí aos 5 anos de idade. O teste é forte, o teste é forte, o teste é forte, o sangue já escorre e ferve. E é muito louco, porque só a música pela música ali, a gente estava vivendo, né? A gente estava convivendo, mas a gente não estava transformando a sociedade como a gente pensava. Essa consciência vem com o hip hop no início dos anos 80. As cicatrizes dos 300 pontos, só o tempo, nem o tempo. Então passei pelo break, dancei o break, toda a geração, e aí o Guará mais uma vez torna presente, que foi uma das maiores escolas para os b-boys, né? Então aqui nós tivemos grupos como os Magrelos, como Electric Boogaloo, né, como os The Brothers e vários outros, né? Pança, Panther. E foi um momento assim de muita alegria para nós. E quando eu passo aqui pelo Guará 1, eu lembro sempre ali da igrejinha, né? Ali aconteciam os desafios. E tudo isso teve uma formação, né? Aos poucos o hip hop foi crescendo, porque a gente pensava que era um movimento que não ia para frente. Ser preto é moda, concorda, mas só no visual. A música negra, historicamente no Brasil, se você for ver, eu coloco também como música, como arte, a capoeira, nós todos nascemos de uma marginalidade, né? A margem de todo o processo. Foi com samba também, e com rap não poderia ter sido diferente. A gente precisou de se entender, né, como cultura, como fazedor de cultura, de arte, e não foi fácil, não foi o mercado que contou isso pra gente, foi o povo, né? Então teve uma CPI da comunidade, uma CPI da favela, e o Guará teve uma participação muito grande nisso, né? E eu descobri logo cedo que eu cantava rap nacional e não rap regional. E isso fez com que eu rompesse esse conceito de fronteiras, fosse pelo país, conhecer estados, conhecer pessoas. Foi muito importante para a minha carreira. E assim surge o Genival, que aos 17 anos estava numa faculdade, eu fiz um curso de economia, eu fui bancário, trabalhei em alguns bancos estaduais, mas o hip hop ele tinha um chamamento público que não era o edital, era de todos e todas, sabe? Então era algo para além da minha possibilidade de rejeitar. Então eu abro mão de trabalhos paralelos, né? Passo a me dedicar ao hip hop em meados dos anos 90. E as coisas aconteceram. Falou, tá feito, é pouco pra você. Parar por quê? Quer me convencer? O que vocês têm pra oferecer? Sou fruto aqui dessa terra, o amor versus a guerra. O conceito histórico, né, de sobrevivência está ligado a você ultrapassar os momentos críticos. E o rap é a música que se propõe a isso, sabe? Não é o samba até certo ponto, mas não é o sertanejo, né? Não é os outros estilos musicais, a MPB até toca em alguma coisa, né? Ó, eu tenho uma frase que é de uma música do Dexter, do Sou Função, e ele fala assim, se ser negro é assim, pra escola pra quê? Se meu instinto é ruim, eu não consigo aprender. Se ser preto é assim, e pra escola pra quê? Se o meu instinto é ruim, eu não consigo aprender. Por isso pegando caça velha, eu fiz a zica do doido, quero barracos sim, mas meu castelo era funk. Eu vou na casa daquela dona da parabólica, tirei a pipa da antena, ela ficou eufórica, quem sabe... A minha música, ela é uma música de conflito. O Periferia Multiplica é um trabalho, é um corre que a gente fala, que é exatamente o quê? A gente tem, ele está se transformando em entidade agora,
E nasceu, né, de uma necessidade de falar, olha, mano, o rap está muito para frente no sentido da música, mas e a consistência que a gente sempre falou e colocou? O que nos difere, né, no universo musical, na ecologia da cultura, o que a gente está contribuindo para essa selva cultural? E aí o Periferia Multiplica, ele surge assim, olha, a sociedade mudou, mano. A relação social mudou, por quê? Porque hoje as transformações, as revoluções que aconteciam a cada 100 anos, elas estão acontecendo a cada 100 dias. Então a Periferia Multiplica é a necessidade de falar assim, mano, não dá mais para somar só. Nós temos que multiplicar para depois dividir. E é o que o Periferia Multiplica se coloca, né? Primeira coisa, rompemos fronteiras. Brasília, periferia, Santa Maria é o nome dela. estupros, assaltos, fatos corriqueiros, desempregados se embriagam o dia inteiro. Eu acho que a poesia marginal, no sentido à margem, ela traz uma simplicidade, ela coloca o seu dia a dia. Eu acho que é a grande revolução. Por mais que o Brasil com P seja uma obra de arte, mas é uma obra de arte quando você vê, poxa, olha, é barraco de madeirite o bagulho. É uma casa simples, bem organizada. Pesquisa publicada à prova, preferencialmente preto, pobre, prostituta para a polícia prender, pare e pense por quê. Nossa, essa arte é tão linda, né? Mas eu peguei, através da palavra, da riqueza da palavra, eu trouxe a pobreza de uma situação. Essa eu acho que é o potencial que eu, Genival Oliveira Gonçalves, consegui extrair, né? E outra coisa, sempre viver longe desse mundo meritocrata, sabe? É falar assim, olha, a minha arte é algo que provém de você também. No país da bola, o que vai decidir o jogo é a bolinha do zóio. Seja craque na bola do zóio. E o poeta marginal, ele tem que ser um craque na bola do zóio. Nós temos um poeta que ele fala assim, nós é ponte e atravessa qualquer rio. Olha que potência isso aí. E é tão fácil, né? Pô, nós é uma ponte e atravessa qualquer rio, é mesmo, né? Mas o que são os rios? O que é ser ponte? Novamente ele chegou com inspiração. Falar do Guará 1 e 2 é super importante para mim. Porque aqui nessa cidade, para mim, o não acabou sendo muitas vezes o sim. Guerreiro Tupiniquim, Genival, filho do seu Genésio, aquele neguinho das pernas finas, que passava no cabelo até parafina para se sentir mais gente fina. Foi muito complicado, mas da complexidade eu tirei a minha atividade. Saber que nunca posso estar na neutralidade. Prótons, elétrons, mas quem complica são os nêutrons. E nesse crescimento, eu quero que a cidade seja muito mais que uma cidade do que uma aglomeração, mas seja um movimento. Uma transformação não só do seu território, que seja público e notório, que não somos simplesmente cidade dormitório. É isso aí. Brasília, periferia. Brasília, periferia. Brasília, periferia. Brasília, 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 da nossa periferia. Se você tiver alguma sugestão de tema para o nosso programa, entre em contato com a gente. É só enviar uma mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos sempre abertos a ouvir você. Lembrando sempre que é possível rever este e outros episódios do nosso quadradinho lá no YouTube e compartilhar também as nossas reportagens. Eu fico por aqui desejando sempre o melhor para a cidade que a gente tanto ama. Feliz aniversário, Brasília! Até o nosso próximo encontro. Tchau!